a dificuldade financeira, ela, nesse caso aí, ela ainda não continuaria. Porque, olha só, esse time que veio do ano passado para cá, ele veio do zero. Totalmente do zero. 100 milhões. 100 milhões hoje no futebol não é nada. Se a gente for ver aí, o Urubu contratou um jogador de 50 milhões para ser reserva. Claro que com um planejamento, com a idade dele, que o elenco está envelhecido, já olhando ali na frente. Os caras contrataram o Gerson por 90 milhões, eu acho, 80 milhões. Sabe? Porque hoje é o que o Paulo Brax próprio... eu com 100 milhões eu contratei 8 jogadores e o rival contratou, gente, por aí, contratou um jogador com isso. Mas aí cai no que o Eduardo falou, foi mal montado o elenco. Aí eu vou trazer uma observação. Mas para se montar um grande elenco, para se suprir todas as expectativas que foram criadas, em cima da venda do clube, em cima do que o torcedor esperava, 100 milhões não é nada. Esse discurso que 100 milhões foi o maior investimento da história do Vasco da Gama é mentira, porque eles não gastaram isso. Marcelo, eles contrataram 100 milhões, mas não gastaram isso. Marcelo, aí eu vou trazer um outro ponto de observação para complementar o seu comentário, né? Que eu concordo. Né? Realmente, os valores do futebol hoje estão muito inflacionados, né? E para você montar um elenco do zero, que precisava remontar do zero, né? Haja vista que a condição do Vasco na Série B era outra totalmente diferente da Série A, existe uma coisa fundamental. Se você tem um certo montante em mãos, né? Que você sabe que esse montante não vai dar para montar um time para corresponder às expectativas que foram geradas por eles mesmos, você precisa ser assertivo no mercado. Né? Você precisa ter um olho clínico, você precisa ter uma equipe de análise de desempenho experiente. Para quê? Porque o futebol ele é risco. Você corre o risco de acertar, o risco de errar. Existem mecanismos que fazem com que você minimize os erros. Eu vou te dar um exemplo. Você tem 100 milhões em mãos, né? E precisa montar uma espinha dorsal. Beleza. Né? Então vamos lá. Claro, cada um tem a sua concepção de espinha dorsal. Uns tem que ter um bom goleiro, tem que ter... Os laterais precisam ser confiáveis. Agora, tem algumas situações... Vou dar só um exemplo. Orelhano. Um jogador de 20 anos, ou 21 anos, me corrija se eu estiver errado, custou 20 milhões de reais. Um jogador que nunca tinha saído da Argentina, né? Um jogador frágil fisicamente, ou seja, cai naquela situação de aposta, né? Para ver se vai dar certo. É um exemplo. Outro exemplo, Léo Jardim, um goleiro que estava na Europa, né? Custou mais de 10 milhões, né? E trouxeram o Ivan, um goleiro emprestado, né? Aí não sei como é que está a parte de contrato, mas que assim, trouxe empréstimo, se desembolsou muito menos que 10 milhões. Ou seja, no goleiro Léo Jardim e no Orelhano foram gastos 30 milhões. 30 milhões de reais. Tá? Aí eu pergunto, se você tem dois goleiros, né, aproximadamente o mesmo nível ali, né, e tal, por que você vai gastar 10 milhões em um se você pode trazer emprestado um outro, no mesmo nível, e usar esses 10 milhões, né, para você ser mais assertivo no mercado, numa posição, né, específica para você criar a sua espinha dorsal, que faça com que o time sustente o primeiro ano de SAF, para aí depois, no outro ano, você ir só trazendo reforços pontuais. Outra, por que foi gasto 20 milhões? E quando eu estou falando, questionando os investimentos, não é criticando os jogadores, não é criticando o Léo Jardim, não é criticando o Orelhano. Mas será que não existia jogador no mercado, de lado de campo, um jogador num estágio de desenvolvimento superior ao Orelhano, ou seja, com a capacidade maior de entregar rendimento muito mais barato? Percebe? Como é que assim, que não se tem dinheiro para contratar 22 jogadores? Ótimo, mas o pouco dinheiro que você tem, você precisa ser o máximo assertivo possível. Então,
Você pega o dinheiro investido nos dois e compra o Terãs, que era 26 milhões. Ou não, então você, por exemplo, pega. Não, eu estou falando de um jogador que foi especulado e estaria dentro desse valor. Tá Se ele ia dar certo ou não, tudo bem, é outra história. Mas era um jogador que as pessoas iam gostar de que viesse para o Vasco. Você poderia pegar um jogador, por exemplo, um jogador por 20 milhões. Ao invés de eu trazer um jogador de peso, porque a torcida quer jogador com nome pesado, né? Jogador de peso, para mim, é jogador que rende. Jogador que vem demonstrando rendimento regular, né, ao longo das temporadas que ele passa pelos clubes, né? Então, você, por exemplo, olha, eu não vou trazer o Orellano por 20 milhões, por mais que eu ache ele um bom jogador, porque eu tenho uma posição carente aqui, né, como primeiro volante, que eu preciso trazer um primeiro volante aqui. Então, ao invés de eu gastar 20 milhões no Orellano, eu vou pegar a minha equipe de análise de desempenho me mostrou esses números aqui, de alguns jogadores, seja ele do Campeonato Argentino, ou então jogador que se destacou no Campeonato Paulista, por exemplo, em times medianos, né? Vou pegar esse jogador aqui, né? Gastar muito menos, e com essa característica desse jogador, alto poder de marcação, que a equipe de análise de desempenho já viu, um jogador experiente, jogador que já passou do seu pico de desenvolvimento, de repente esse jogador aqui, mesmo não tendo um nome, né, ele pode entregar um rendimento, né, superior ao que um outro que eu vou trazer como aposta lá do Maradona Futebol Clube no interior de Buenos Aires, entendeu? E isso aí você vai ajustando. Agora, claro que pelas expectativas que foram geradas, a torcida queria o quê? Queria jogador de Copa do Mundo, porque isso aí. Foi gerada as expectativas. Agora, se mandassem, no momento que assumissem, se parassem com o falatório, se parassem com o discurso tipo, nunca mais vamos sofrer, você quer falar assim, olha, agora, ao que tudo indica, desce o papo reto pro torcedor, sem mentira, sem manipulação, sem bravata, sem jogar pra galera, né? E explicassem a real situação pro torcedor, né? De ficar, nós não temos um valor específico, não vai dar para reformular o elenco da forma que vocês querem, né? Mas a gente vai fazer o possível para ter um ano tranquilo. Falar a verdade pro torcedor, é o que falta no clube. As pessoas têm medo de falar a verdade. Se você fala a verdade e não engana o torcedor, num momento de oscilação do time, o torcedor vai entender, não, oscilou, mas ninguém enganou ninguém, realmente é isso aí, porque o torcedor passa a confiar mais. Agora, a partir do momento que as pessoas mexem com a expectativa do torcedor, começa a contar uma opção de bravata, mente, aí, meu amigo, na primeira oscilação que tem, né, é conflito de interesse, não tem jeito.